Eu sou Márcia Costa e essa é uma produção da Boas Novas, o Espaço Feminino. Todo dia tem um tema para a gente poder pensar dentro desse tema várias pautas, vários assuntos. Hoje o nosso tema é o crescimento da nossa fé. Tem por objetivo a nossa fé em Deus crescer, se desenvolver, se aprimorar. E aí hoje você pode com a gente meditar na palavra. Você sabe que a fé vem pelo ouvir, então você ouve a palavra e começa a se alimentar dessa palavra e a sua fé, depois está dando lugar certo, ela funciona. Por isso que a gente está aqui o tempo todo estimulando a que você viva esse exercício de fé, porque fé você tem. Nesse livro que você vai acompanhar agora, é uma boa pedida para você aí viver esse crescimento. Dá uma olhada. Zoe, a própria vida de Deus, revela os segredos que lhe ensinarão a vencer na vida do Espírito. O autor acredita que a razão de muitos estarem lutando uma batalha perdida contra as forças do mal é porque desconhecem que podem tirar muito proveito de sua comunhão com Deus. Eles ainda não sabem que são justos e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Boa leitura! Sou de Deus. Esse é o tema da nossa meditação, da nossa reflexão de hoje. E eu quero que você se aproprie dessa verdade. Isso não é uma invenção, é uma verdade. E nós precisamos o tempo todo estarmos assim, tomando consciência, nos dando conta dessa verdade. A Bíblia, ela declara, porque ela é a palavra de Deus, quem nós nos tornamos quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor. Quando você acredita nisso e recebe Jesus assim, você pode declarar com certeza de quem você é. Sou de Deus. Isso faz uma grande diferença. Quando você diz sou de Deus, você está dizendo às circunstâncias qual é a sua posição espiritual naquele momento em que você está vivendo. Quando você diz a circunstância, quando você diz em alto bom som, para que o que é espiritual seja claro, fique claro, colocado claramente, você está nesse momento, quando você diz, quando você declara em fé, sou de Deus. Você está dizendo qual é a sua posição naquela circunstância, naquela batalha. Qual é o lado que você está da batalha? Quando você diz sou de Deus, você está dizendo estou no lado certo da batalha. Estou do lado do meu Pai. Sou de Deus. É por isso que você precisa dizer, declarar, já amanheça, agradecendo a Deus e já dizendo qual é o seu lugar no dia. Qual é a sua posição naquele dia? Qual é a sua posição? Eu sou de Deus. Eu estou no lado certo da batalha. Eu estou com aquele que é o meu protetor, que é a minha salvação, que é o meu Deus. Isso é fundamental. A gente precisa estar o tempo todo nessa vida, declarando, dizendo, colocando com os nossos lábios as verdades espirituais contidas na palavra. Essa reflexão, sou de Deus, eu quero basear essa reflexão um pouquinho na história do filho que, algumas versões dizem filho perdido, outras dizem filho pródigo. Aqui em Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11, você lê esse rapaz decide dizer para o seu pai o seguinte, olha pai, eu quero a minha parte na herança. Dizer aquilo para o pai era muito complicado naquela cultura e naquela época, porque estava como quem antecipa a morte do pai. Mesmo o pai sendo vivo, ele já estava ali dizendo, pai, olha, eu quero o que é meu e pronto. O pai pega, e aqui o texto de Lucas 15, o pai não discute com ele, dá a parte que lhe cabe dos bens e ele pega
aquele dinheiro, aquela herança e vai embora. O texto diz que o rapaz viveu irresponsavelmente e foi embora. Lá pelas tantas, que já era de se esperar para quem vive de forma irresponsável, o rapaz perde tudo. É interessante que você preste muita atenção nessa palavra para que você entenda qual é a sua identidade, mesmo quando você tenha falhado, mesmo quando você tenha errado. A exemplo do rapaz que desperdiçou toda a sua herança, o rapaz, numa certa altura daquele desperdício todo e daquele erro, daquele errar de alvo, o versículo 18 de Lucas 15, o rapaz diz assim, sabe de uma coisa? Eu vou voltar para casa, eu vou voltar para casa. E aí o rapaz já começa a arquitetar o que é que ele iria dizer para o pai. Ele ensaia um discurso para falar com o pai. Ele diz assim, eu vou dizer ao meu pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ti, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Então, olha só, me trata como um dos seus empregados. Porque a situação do rapaz estava assim lamentável. Acontece que o rapaz volta e quando ele ainda estava longe de casa, você vê isso no versículo 20, o pai viu e cheio de compaixão correu para o seu filho. Olha só a história. O filho, porque errou, ele achou que o que ele tinha feito tirava dele o direito de filho. Acontece que o pai não vê assim. Isso é rico para você nessa hora. Você que de repente está aí numa fase difícil da sua vida em que você errou o alvo e que você não se sente mais como filho, você não se sente mais como salvo, você se sente indigno. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus, na sua palavra aqui, coloca, essa ilustração foi dada por Jesus, ele coloca o seguinte, que esse pai não tirou do filho a sua paternidade, mesmo que o filho tenha errado muito o alvo. Esse pai considera esse filho e ponto final. Quando o menino volta, quando o rapaz volta, ele não quer nem saber se ele tinha perdido tudo, se tinha sobrado algum dinheiro, o que ele tinha feito. A Bíblia não faz nenhuma referência a isso. O pai não pergunta sobre bem algum, o pai quer é o filho. E é lindo você olhar essa palavra e mesmo diante de qualquer fase difícil em que você tenha errado, não tenha nenhum tipo de melindre em se aproximar do teu pai, porque ele continua sendo o seu pai. É exatamente no momento em que nós nos fragilizamos, é exatamente no momento em que erramos o alvo, é exatamente no momento em que você, por ter falhado e ter errado, pode estar pensando assim, eu não me sinto mais filha. Deixa eu lhe dizer, é nessa hora que você precisa, é nessa hora mais do que nunca que você precisa de um pai. E você tem um pai. E o nome desse pai é Deus. É nessa hora que ele não te abandona de jeito nenhum. É nessa hora que ele prova o grande amor que ele tem para conosco. É nessa hora. Se você acha que Deus só vai te aprovar se você fizer tudo certo, que coisa diferente haveria nesse amor? O filho bom é amado, mas o diferencial desse amor do pai está exatamente aí. Ele te ama quando você mais precisa dele. E é nessa hora do erro que você não precisa sentir que você deixou de ser filho. Seus sentimentos estão equivocados, você precisa crer. Eu sou filho, eu sou de Deus. Porque Ele sabe que é nessa hora do fracasso, é nessa hora do erro, é nessa hora do pecado, é nessa hora que você se embananou todo e derrapou e caiu, é nessa hora que você precisa dele. E Ele não te abandona.
Isso não sou eu que estou dizendo para te agradar, não, minha querida. Essa é a palavra de Deus para você. Então você precisa se posicionar em fé. Eu não sinto que eu sou amada por Deus. Não, você não precisa sentir, você precisa crer. Você precisa crer que o que Ele tem para você é um amor incondicional. Ele decidiu ser assim, Ele decidiu te amar. Então, eu quero que você agora declare sua nova identidade. Essa é a sua nova posição nessa terra. Eu sou de Jesus. João, capítulo 1, os versículos 12 e 13, eu repito aqui sempre, eu falo sempre aqui, para que você esteja assim, colocando essa palavra firme e forte no teu coração. Pode declarar. Declare como esse pai fez ao seu filho. Foi o pai que disse, eu vou ao encontro do meu filho. E se o pai está dizendo que você é filho, você não pode desdenhar algo que o pai esteja dizendo para você. Se ele está dizendo que você pode declarar a sua nova identidade, dizer e falar em fé, eu sou de Jesus. Então diga. Coloque-se nesse lugar de pertencer a um pai que te ama. Não negligencie isso, não deixe isso de lado, não deixe seus sentimentos agora, porque você falhou, porque você errou, não deixe os seus sentimentos agora te reduzirem, não deixe os seus sentimentos agora te encolherem, não deixe os teus sentimentos agora te enganarem. Declare por fé, não porque você sente, por fé. Eu pertenço a Jesus. E aí, em João, no capítulo 1, os versículos 12 e 13, eu vou repetir para você. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, Deus deu a esses o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da descendência natural, por vontade de homem algum, mas pela vontade de Deus. Eles são nascidos de Deus. É muito lindo você reparar que em 2 Coríntios, no capítulo 6, o versículo 18, existe uma palavra que Deus disse e que se confirma hoje para você. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, diz assim Deus, e eu lhes serei por pai e vocês serão meus filhos e filhas, diz o Senhor, que Senhor, o Todo-Poderoso. Muito importante que você saiba que na hora da dificuldade, na hora em que a gente não tem um bom procedimento, na hora em que a gente pisou na bola, na hora em que a gente falhou feio, Satanás, ele exatamente nessa hora, é que ele procura vir com muitos sentimentos enganosos. Ele procura vir com pensamentos contrários à vontade de Deus para tentar aniquilar você e roubar a sua fé. É nessa hora em que ele quer que você viva pelo que você sente e não pelo que você crê. E é nessa hora que você tem que crer, que é na hora em que você mais precisa, que você tem que reconhecer que você é de Deus. Porque Ele não te abandona na hora em que você mais precisa. Existe um equívoco muito grande dos méritos, de um papel em que a gente tenha que fazer algo para Deus gostar da gente. E aí, se você errar, se você pisar na bola, Deus fica de mal. E ele é muitas vezes interpretado como alguém temperamental, um pai que fica chateadinho, magoadinho e fica, não vou falar com você agora, você fez feio, eu vou te dar um desprezo, eu vou te dar um gelo. Aí tem gente que não lê a palavra desse pai e não conhece esse pai, não tem um relacionamento com esse pai. Aí elas ficam deturpando quem é esse pai. E nesse momento é hora de você se aproximar da palavra, é hora de você ter intimidade com Deus para saber que é na hora mais difícil que você deve crer que você é dele. Sou de Deus. Porque ele não é temperamental, ele não faz o mesmo que nós seres humanos fazemos. Nós somos temperamentais e muitas vezes eu já ouvi dizer de mães
que porque seus filhos tiraram notas baixas ou fizeram algo de errado, elas desprezavam os filhos e ficavam sem falar com eles. Minha querida, Deus não age como nós agimos. Deus não é assim. E é por isso que eu quero que você perceba algo rico nessa declaração, sou de Deus. Por quê? Porque somos o que a nova aliança com Jesus nos tornou. Sabe? Foi porque, pelo que Ele fez, foi pelo preço que Ele pagou, foi pelo mérito dEle que você hoje é o que é. Você é filho, não é pelo que você faz. Isso tira o homem de um lugar de controle e coloca Deus no lugar da soberania. O homem, ele quer assim, ele quer achar que, pelo que ele faz, Deus vai ficar alegrezinho com ele, Deus vai dar a palminha para ele, Deus vai dizer, eu gosto mais de você do que aquele ali. A gente tira Deus pelas nossas próprias conclusões. Conclui Deus através da nossa própria maneira de viver a vida. E Ele está dizendo para você o seguinte, olha, é na minha nova aliança que eu te tornei filho. É com o que eu fiz. Existia uma aliança antiga, uma aliança que nós não conseguíamos cumprir. E Jesus inaugurou uma nova aliança. O que é aliança? É muito interessante que naquele momento em que Deus fala àquele povo sobre uma aliança, a aliança se estabelecia da seguinte forma. Existiam duas partes e quando aquelas partes, aquelas pessoas faziam uma aliança uma com a outra, o que era de uma passava a ser da outra. O que uma precisava, a outra cobria. Era um pacto. Então, por exemplo, uma determinada tribo tinha plantação e a outra tribo tinha soldados, tinha cavalos, tinha armas. Então, aquelas duas partes faziam uma aliança. Olha só, a gente te dá o alimento que você não tem e você nos dá a proteção que nós não temos. E aí assim se fazia uma aliança. Quando um precisava do outro, eles estavam sempre ali. Deus tinha feito uma aliança com o homem que o homem não conseguiu cumprir a parte dele. Jesus precisou vir e inaugurar um novo tempo, uma nova aliança, em que o homem agora fica numa posição totalmente dependente dos méritos de Jesus. Agora, na nova aliança, a nossa dependência está no que Ele fez. Ele fez tudo. E quando terminou na cruz, morrendo, ressuscitou, tudo que Ele fez foi completo, perfeito. Nós não precisamos fazer mais nada para dar um jeitinho, melhorada no que Jesus fez. Está tudo perfeito. E dessa aliança a gente vive. E o que essa aliança trouxe para a gente? Aí você vê em Hebreus, no capítulo 7, os versículos 22 e 25. No versículo 22, marque na sua Bíblia. No versículo 22 diz assim, Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Uma aliança em que uma das partes depende totalmente agora. Totalmente da outra. A nossa parte agora, nós é que dependemos totalmente dele. É uma aliança muito superior. E aí no versículo 25 diz assim, portanto ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive para sempre para interceder por eles. Guarde esse versículo na sua Bíblia. Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Que aliança superior é essa? Agora eu dependo dele. E porque dependo dele, essa nova aliança me dá o direito de ser dele. Somos dele. E sabe o que isso significa? Significa um pacto, significa algo muito consistente, muito poderoso, em que ele intercede por você sempre. Não é Maria que intercede por você, não é o apóstolo Pedro que intercede por você, não é
o santo A, o santo B, o santo C que intercede por você. Quem intercede por você, quem cuida de você, quem pagou o preço por você, foi um só. O nome dele é Jesus. E com ele, com a aliança que você tem nele, você pode ficar tranquilo e confiar. Então agora, no momento em que você está vivendo, pode se apropriar do que a nova aliança te deu direito. Agora, eu sou o que Jesus me tornou. E ele intercede por mim, ele cuida de mim e ele zela por mim. Mesmo que eu pise na bola, eu posso contar com a fidelidade que eu tenho nele, com o amor que eu tenho nele. Sabe, por isso que nessa nova aliança, você tem uma identidade diferente. Você é como ele é. Isso é que é algo muito importante, muito especial. Porque você já viu, Jesus ele foi levado ao céu depois que morreu, você já pensou nisso? E quando alguém aqui nessa terra quer encontrar Jesus, vai encontrar Jesus aonde? Nos filhos de Deus. Naquele que se vê, que sabe que tem fé. Eu sou de Deus. Quando as pessoas da sua casa querem muito Jesus, querem o amor de Jesus, querem o cuidado de Jesus, querem o abraço de Jesus, querem o ouvido de Jesus, querem os ombros de Jesus, vão procurar quem? Você. Porque nessa nova aliança nós temos a identidade dele. 1 João, capítulo 4, versículo 17, nesse mundo nós somos como ele. E hoje você não vive isso porque você sente, você vive isso porque você crê. Eu sei que no meu trabalho eu levo Jesus no meu olhar. Eu levo um evangelho sem palavras, eu levo um evangelho com ação. Eu levo o amor de Jesus através daquilo que ele faz na minha vida. Eu levo a compreensão de Jesus, eu levo o ânimo de Jesus, eu levo o fortalecimento de Jesus, porque aqui nessa terra você é como ele. Nessa nova aliança você é a continuação da vida dele aqui nessa terra. Por isso você não tem que se assustar nessa hora da dificuldade, não. Quando você agora está aí no momento em que você ficou balançado porque errou, quando você se vê espiritualmente e em fé diz, eu sou de Deus, até a tua experiência nessa hora de ter errado e ter sido acolhido por Jesus, amado por Jesus, é a forma como os outros vão estar também vivendo da mesma forma como errarem, quando errarem. Já pensou? Dentro de casa alguém errou e como você já viveu uma experiência assim, em que você esteve no erro e no momento da dificuldade você pode dizer, peraí, eu não perdi a minha filiação, eu continuo sendo filho. Então, o que vai acontecer? Eu posso me erguer nisso. É porque é nessa hora que eu posso contar com a força da natureza de Deus em mim. É nessa hora que eu posso contar com a força, com o ânimo, com o esclarecimento, com a capacitação. Então, eu vou me levantar. No momento em que você se levanta, o outro cai. E você sabe exatamente como é. E você sabe exatamente como agir. Em amor, em respeito. Não com um apontar de dedo, não com acusação, porque não foi assim que aconteceu contigo. Você foi levantado, foi erguido, sem em nenhum momento ter passado por vergonha, constrangimento, ou apontar de dedos, porque ele não tratou assim com você. Lembra? Em Lucas 15, com o filho? Não, põe um anel no dedo desse menino que voltou. Põe um anel no dedo dele, põe sandálias nos pés dele, uma roupa nova e vamos fazer uma festa. Mas e aí, não vamos tocar no assunto do erro? Vamos ficar aqui falando porque errou, porque deixou de errar? Não. Ele é meu filho. E ele está de volta. E é isso que importa. Do jeito que você está sendo tratado agora por esse pai que te ama, é assim. Com essa nova aliança que ele tem contigo, é assim
que você tem que erguer os outros. Esse nosso Deus é muito lindo, né? Tem gente que fala assim, Márcia, por que tu não prega cajado? Por que tu não prega uma coisa assim, dura, mais forte e mais libertador e mais firme do que essa palavra do amor de Deus? Eu não consigo ver outra coisa para dizer para você. Eu não consigo imaginar a gente sem esse Pai de amor, de acolhimento, que o tempo todo não desiste da gente. E eu não saio dessa palavra, porque Deus me chamou para exatamente o tempo todo estar dizendo para você o que Ele quer dizer. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu não desisto de você. Diz que é meu filho porque você é minha filha, você é santa, você é nova criatura, você é o que eu te tornei, minha filha. Você ora comigo agora? Está aí no seu vídeo o versículo e nós vamos orar a palavra de 1 João. Capítulo 4, versículo 17, nós te agradecemos, Jesus, porque nós somos exatamente o teu reflexo aqui nessa terra, nós somos teus, Jesus. Nós somos teus, Jesus. E nessa nova aliança, nós podemos estar firmes. Nessa nova aliança, nós podemos nos erguer diante do caos. Nessa nova aliança, e como seu filhos e filhas, nós podemos agora dizer à enfermidade que não tem direito sobre o nosso corpo, dizer à falência, à escassez que não tem direito sobre as nossas vidas, dizer à confusão, ao desânimo que não tem direito sobre as nossas vidas, dizer à ansiedade que não tem direito sobre nossas vidas, porque nós não somos da ansiedade, nós não somos da angústia, nós não somos da confusão, nós somos teus, Senhor, nós somos filhos da luz e nós te agradecemos, porque o tempo todo tu nos reanima nisso. E essa é a nossa declaração, nós somos como tu é, nós somos teus, Senhor. E essa verdade levanta a minha amiga agora, essa verdade cura a minha amiga, essa verdade agora abençoa a minha amiga e ela agora está tranquila, na nova aliança que trouxe para ela esse novo tempo, essa nova identidade, essa nova história. Te agradecemos, Jesus. Amém.